Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda no Tecendo uma Tese. Este é o nosso canal, meu nome é Catarina e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para quem está terminando a graduação ou para quem já terminou há algum tempo, que é a entrada, o ingresso na pós-graduação. Em especial, eu vou falar da pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado. Então, eu vou falar alguns mitos, vou esclarecer algumas dúvidas que foram enviadas por alunos, alunas, ex-alunos e ex-alunas. Isso é uma dúvida muito recorrente, pelo menos nos meios que eu percorri, né, dentro de faculdades, cursos de graduação, e eu penso que esse vídeo ele pode ser muito bom para quem tem aí essa pretensão, né, de ingressar num programa de mestrado. Eu quero agradecer também aos meus alunos e às minhas alunas que enviaram algumas dúvidas, ou por e-mail ou pelo Facebook. E eu vou falar o nome desses alunos até em forma de agradecimento, porque na verdade eles me ajudaram a construir o roteiro desse vídeo. Vamos lá então. Bom, eu anotei para não esquecer de nada, né? A Luciana me perguntou o que te instiga a fazer um mestrado, né? O que te impulsiona pela escolha de uma pós-graduação, mestrado. Aqui cabe falar, e se você quiser, eu faço um outro vídeo falando só do lato sensu, que é um outro tipo de pós-graduação. Um mestrado, quando é que eu devo escolher por uma pós-graduação de mestrado, stricto sensu? Quando eu tenho interesse de ser um pesquisador ou uma pesquisadora, quer dizer, eu tenho interesse de me iniciar nessa atividade de pesquisa, eu tenho um problema, um questionamento da sociedade ou de um determinado objeto, não só da sociedade, que é a minha área, mas de um determinado objeto, né? E eu quero entender esse objeto melhor. Ou para quem trabalha com uma ciência materialista, eu tenho uma determinada problematização diante de alguma questão relacionada a um fenômeno social ou sujeito. Mas a escolha por um mestrado se dá basicamente por isso. Eu quero ser um pesquisador, uma pesquisadora, eu quero também me iniciar numa atividade de docência, ou seja, eu quero ser professor ou professora. Então é isso que te impulsiona inicialmente para fazer mestrado. Nesse vídeo eu vou falar mais das perguntas do que da minha experiência. Se alguém quiser, achar importante ouvir um relato, né, de como que foi minha trajetória até chegar no doutorado, deixa nos comentários ou comenta nas minhas redes sociais ou me manda por e-mail que eu faço um vídeo só falando disso. Então, mestrado, eles basicamente o que te impulsiona pode ser essas duas coisas, né? Interesse pela pesquisa e interesse pela docência. Quanto à escolha do tema, durante a sua graduação, provavelmente você vai viver várias experiências, né? Você vai conhecer diferentes autores, diferentes teóricos, diferentes práticas, né? Independente, eu falo muito com o olhar, né, de quem vem de uma graduação em psicologia, mas eu já percebi que isso acontece em outros cursos, como serviço social, como curso de pedagogia, que eu já tive acesso também. Então você vai entrar em contato com diferentes teorias, autores, técnicas e por aí vai. Se você tem um interesse por pesquisa, uma sugestão que eu vou te dar, escolha uma área que você pode fazer essa escolha por afinidade, ou seja, eu me identifico mais com determinada área, né, por identificação, que foi meu caso. Eu escolhi tanto a psicologia social no mestrado quanto a psicologia escolar no doutorado, por uma afinidade ligada aí ao meu histórico, ao meu percurso. No caso da psicologia escolar, teve mais um elemento. Um segundo ponto, né, para você escolher o tema, sem ser afinidade, escolher a área, na verdade, seria por relevância social. Eu considero que tal tema não foi muito bem discutido, ou foi discutido, mas faltou falar tal coisa, então eu enxerguei uma certa relevância naquele tema, e aí eu vou escolher pesquisar naquele tema. Então, na verdade, não seria nem o tema, eu estou falando mais da disciplina em que você vai cursar um mestrado, né? Você tem mestrados hoje, programas de mestrado, que são áreas específicas, como eu citei, né, no meu caso, que é a psicologia social, a psicologia escolar,
E hoje nós já temos programas de mestrado também que são áreas híbridas, né? Então, programa de educação e saúde, né? Programa de pós-graduação em educação e saúde. Quer dizer, você não precisa ter uma formação em saúde para fazer esse programa, né? Então, um conselho que eu dou, que vale muito, eu acho que independe do que você quer fazer, é você começar a pesquisar, desde já, se você tem essa pretensão, alguns programas de pós-graduação que você acha que tem mais ou menos a ver ou com aquilo que você considera importante para ser discutido numa pesquisa, ou com aquilo que você se identifica. Então, comece a pesquisar linhas de pesquisa. Como é que funcionam essas linhas de pesquisa? Você vai ter o programa, vão ter vários programas de pós-graduação, por exemplo, um programa de pós-graduação em educação e saúde, que é um programa que eu conheço também. Você vai pesquisar o que aqueles professores que estão nesse programa pesquisam. Então, vai ter nesse programa, por exemplo, que ele é da Unifesp, vai ter uma linha de pesquisa de o corpo e as fragilidades da criança. Então, eu vou entender como é que é essa questão da saúde e doença em paralelo com o processo de escolarização de crianças. E aí tem um leque muito imenso para entender isso, né? Ou então, eu vou para um programa de psicologia escolar, que é o que eu estou cursando atualmente. Dentro desse programa, isso pode acontecer também, vai ter mais de uma linha de pesquisa. Então, vai ter como se entende psicologia escolar dentro de uma linha ligada à subjetividade humana, quer dizer, uma questão mais ligada à própria psicologia enquanto questão de sujeito, indivíduo, né, pensamento, mente. Eu vou ter uma linha de pesquisa ligada à inclusão e exclusão de crianças. Eu vou ter uma linha de pesquisa ligada na escolar a uma análise da instituição escola. Então, quer dizer, eu tenho que ver o que mais se aproxima com as minhas indagações. Mais um ponto para responder a pergunta da Luciana é: o que me leva a ser um pesquisador ou uma pesquisadora? Ser uma pessoa crítica, questionadora, que não vê a realidade como algo posto, único, unilateral, né? Como algo que me convença de fato com o primeiro argumento que se apresente. Então, a mente de uma pessoa que lidar com pesquisa é uma pessoa que busca conhecimento e que critica e questiona não só a sociedade, né? Eu falo muito a partir da minha área de pesquisa, mas assim, questiona aquilo, as teorias, questiona as relações, né, que determinada área do conhecimento vai estabelecer, que tipo de relação é estabelecida. Então, a escolha do tema também, um último ponto que eu acho importante que responde a pergunta da Luciana, se dá também por uma pesquisa, não só do programa de mestrado, das linhas de pesquisa, de proximidade com aquilo que um professor ou uma professora pesquisa, mas você pode escolher o seu tema fazendo uma pesquisa do que já foi discutido na área. Você entra em periódicos importantes, né, como Cielo, BVS, entre outros, e você faz uma pesquisa dos temas que tem relação com aquilo que você inicialmente pensa em pesquisar, né? E para você ter um tema de pesquisa, às vezes para algumas pessoas leva muito tempo. Por quê? É um processo de crítica, revisão, questionamento, é um processo reflexivo também, não só de determinado fenômeno, determinado variável, mas também de apropriação de quem pesquisa, né? Então, ele é um processo, não é à toa que o canal chama Tecendo uma Tese, porque para mim, quem faz um mestrado, um doutorado, chega a ser um trabalho artesanal, né? É um trabalho assim de tecer linhas, né? A gente precisa ver quais são o que é que se relaciona, que se distancia, entre outras coisas, né? Então, faça uma pesquisa de um tema que você viu que você quer pesquisar, por exemplo, eu quero pesquisar inclusão de crianças com necessidades especiais na escola. O que já foi discutido nessa área? O que as pessoas já chegaram de consenso? O que não foi chegado num consenso? O que já foi contemplado? Quais são as lacunas que tem dentro dessa seara
do conhecimento, né? Inclusão e exclusão de crianças com necessidades especiais. Quais são as lacunas que tem nessa área? Isso você só vai saber para delimitar o tema fazendo uma pesquisa bibliográfica inicial. Então, assim, uma dica, né? Você lê um artigo científico falando sobre isso, vai nas referências bibliográficas e vê quem essa pessoa utilizou para criar o artigo dela. Você foi lá, você lê as pessoas que esse autor ou esse autor utilizou e vai lendo, pegando essa técnica. Vai nas referências bibliográficas, pega as referências, checa. Vai chegar uma hora que todo mundo está citando todo mundo. E aí você vai ver o que já foi mencionado, trabalhado e o que falta. E para entender o que falta, precisa ter um espírito crítico, muito questionamento, né? Porque a ciência ela não é só afirmativa, né? Se tem uma área que se permite interrogar, questionar, não ter dogmatismo, é a produção do conhecimento, né? Eu falo muito a partir de uma ciência sociohistórica, materialista, mas mesmo a ciência tradicional, né? Nós estamos sempre questionando, no caso da ciência tradicional, testando, retestando, e no caso da ciência materialista, afirmando, negando, produzindo sínteses ou até mesmo paralaxes. Então, assim, primeira coisa é você fazer essa pesquisa. Daí, isso vai te ajudar a percorrer pelo tema. Tá bom, Luciana? Bom, segunda pergunta é a da Beatriz, da Bia. Ela pergunta se é mito ou verdade que tem um tempo certo para fazer mestrado. Gente, isso é assim uma questão que eu chego a brincar, né? É uma certa moral sobre a autoridade de quem viveu mais, né? Tem aquelas pessoas que, porque ela já tem mais idade, não estou falando todas, né? Mas tem algumas pessoas em especial que porque, eu tenho tantos anos, então o que eu penso sobre o mundo vale mais do que você que é jovem. E, gente, o modo como a gente vive a experiência, o tempo, né, não é medido por quantidade, né? Eu aprendo muito com pessoas de 10 anos, 18 anos, aprendo muito também com pessoas mais velhas do que eu, mas não é isso que vai me dizer a idade, o tempo de formada, o quanto que eu sei mais do que o outro, né? Isso é uma relação, é uma falácia da autoridade que a nossa sociedade, ela pensa de modo muito raso, né? Muito concreto, e ela acha que quem tem mais idade sabe mais do que quem tem menos idade. E não necessariamente, porque vai depender das vivências, né? De quanto a pessoa refletiu sobre a própria experiência. E eu tô falando isso para você, tanto para Beatriz quanto para outras pessoas, porque não tem um tempo certo para você entrar no mestrado, no doutorado. O que eu posso dizer é que ultimamente, cada vez mais cedo, as pessoas têm ingressado em programas de mestrado. Por que cada vez mais cedo isso tem acontecido, né? As pessoas se formarem e já querem ingressar. Porque muitos pretendem fazer uma carreira como professor, professora, pesquisador, pesquisadora. Para você fazer essa carreira, vai levar tempo. Se você começar essa carreira muito tarde, você corre o risco de não conseguir, dependendo da tua pretensão, ser promovido numa universidade privada. Algumas têm plano de carreira, não são todas, mas algumas têm, no setor privado. Você não vai conseguir, vai ter uma certa limitação para prestar concurso público. Então, se você está guiado por essa ideia de fazer carreira, eu indico que você entre logo no mestrado e no doutorado. E eu vou fazer uma ressalva já nessa sua pergunta, Bia, que é: tente mais de uma vez, tenha mais de um programa em mente, tá? Eu vejo muitas pessoas, vou fazer mestrado. A pessoa pegar e, nossa, eu quero aquele programa e só servir aquele programa. Gente, são muitos, principalmente para quem está na região de São Paulo, Minas Gerais, são muitos programas. E assim, muitas vezes você encontra num outro programa algo similar ao que você quer. Entende? Esse pensamento rígido, fixo, de que tem que ser aquele orientador, ele só atrapalha você de ingressar num programa. Então, assim, busque, se eu puder dizer algo que eu vejo que ajuda muitas pessoas a ingressarem, tenha um plano A, um plano B, um plano C, até o plano Z, se você puder.
sabe? E não desista. Provavelmente você pode não passar na primeira vez que você tentar. Por quê? Não tem vaga, você pode ser aprovado no processo seletivo e não ter vaga com aquele professor que estaria mais próximo do seu projeto de pesquisa. Pode simplesmente não ter vaga mesmo, né? Ou você ter sido reprovado numa prova de proficiência. Tem a prova de proficiência em línguas, né? Então, se você pretende fazer um mestrado, já vai estudando inglês, tá? Porque geralmente é ou inglês ou espanhol. É a prova que mais se pede. Eu acho que eu vou fazer um vídeo especial falando de prova de proficiência, mas assim, uma dica inicial que eu vou te dar é estuda para uma prova de proficiência, tá? Vai estudar inglês, vai estudar gramática, vai estudar interpretação de texto em outra língua ou espanhol, né? A minha primeira proficiência foi em espanhol porque eu tenho muito mais facilidade, eu aprendi espanhol sozinha. Eu leio e escuto bem espanhol, eu só não sei me comunicar muito bem em espanhol. Eu falo até em espanhol, mas assim, com muitos erros, né? Muitos erros para falar. E eu odeio falar com muitos erros, então dá uma travada, né? Mas assim, se você tá na faculdade, tá na graduação e quer fazer mestrado, entra num curso de inglês, de espanhol, procura aquele que está no seu alcance, cada um sabe onde aperta o sapato. Muitas vezes você paga uma faculdade, você está pagando uma faculdade e não tem dinheiro, mas vai se preparar na aquisição de uma linguagem, porque isso vai te ser cobrado. E a maioria dos cursos de pós-graduação, isso é eliminatório no processo seletivo. E eu vou te dizer uma coisa, é o que mais elimina candidato. Não conseguir a proficiência na língua. É assim, uma coisa única. Né? Muitas vezes a pessoa tem um bom projeto de pesquisa, ela fala bem, ela sabe percorrer muito bem sobre o problema de pesquisa, os objetivos que ela tem no projeto, mas ela não tem proficiência em língua. E para que precisa de proficiência em língua? Precisa porque você vai entrar em contato com autores que não são só traduzidos para o português ou brasileiros. Você vai entrar em contato com autores com textos produzidos em inglês, espanhol, e mais a longo prazo é desejável que você leia os textos no original. Então é desejável que eu estou pesquisando um autor inglês, né, que fala na língua inglesa. É desejável que entre uma tradução para o português, que já vai ter alguns desvios de significado, de sentido na linguagem, é desejável que eu leia em inglês, para que eu entenda de acordo. Cada linguagem ela expressa uma cultura, então é desejável que eu leia para que eu entenda essa cultura, né? Esse pensamento de outra cultura. E assim, gente, se possível, aprendam outra língua independente para a vida de vocês, porque assim é gostoso. É gostoso porque a gente aprende outra forma de pensar sobre o mundo, outras relações que a gente não imaginava. Cada língua ela tem uma cultura, ela tem uma raiz e isso assim acrescenta muito para o nosso desenvolvimento pessoal também. Né? Eu que aprendi o inglês ele é mais pragmático, né? Ele é mais objetivo, ele é mais direto porque ele vinha de uma linguagem comercial. Ou então o espanhol, que ele expressa mais sentimentos, né? Então, assim, você aprende outras formas de pensar também. Mas, em especial para o mestrado, já vai investindo numa linguagem, porque na aprendizagem de um idioma, porque você vai precisar. E é o que mais elimina no processo seletivo, a prova de proficiência. Embora as respostas numa prova de proficiência sejam em português, geralmente, a não ser provas assim, TOEFL, IELTS, ou aquelas provas de proficiência por escolas, como cultura inglesa, que também, dependendo do programa que você vai prestar, principalmente na região de São Paulo, é a prova da cultura inglesa, que aí a da cultura inglesa é tudo em inglês. Agora, se for prova pelo Instituto de Línguas daquela universidade, a resposta é o texto que você vai ler, geralmente é um artigo científico, ou ele vai ter perguntas do texto para entender se você interpreta direito, ou ele vai pedir para você traduzir um artigo. A prova geralmente é isso. Tem suas variações, mas geralmente é essa. Então, aprenda uma língua de um idioma, uma linguagem, porque é o que mais elimina. Voltando aí à questão do tempo, né? Eu não sou uma pessoa linear, mas eu vou e volto, como vocês podem perceber nos meus vídeos. E mesmo fazendo roteiro, eu não consigo manter uma certa linearidade. São muitos pensamentos, gente.
Quanto à questão do tempo, isso vai de cada um. Sinta o seu tempo. Então, se você está no momento de falar, eu quero fazer um mestrado, acabei de terminar a faculdade, se joga, vai atrás. Outra falácia, né? Aproveitando a pergunta da Beatriz, mas que eu ouço muito. Vai fazer primeiro um lato sensu para depois você entrar no mestrado. Gente, isso não existe. Eu tô para dizer que não existe por quê? Eu sou professora do programa de lato sensu de pós-graduação em intervenção psicossocial. Para que serve um curso de pós-graduação lato sensu? Para te especializar em alguma modalidade para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho, por exemplo, eu sou psicóloga e aí eu me especializei em transtornos globais da infância, transtornos do desenvolvimento infantil. Foi uma especialização que eu fiz. Eu estava no 4º ano da faculdade quando eu fiz. Tem alguns cursos de lato sensu que permite que você ingresse nele no penúltimo ano da faculdade ou no último ano, vai depender do curso. Esse curso, por exemplo, que eu fiz, Transtornos Globais do Desenvolvimento Infantil, ele aborda técnicas e conceitos ligados a crianças com autismo, né, entre outros transtornos, né, com paralisia cerebral, entre outros. Ou seja, nesse curso eu vou entender isso, o que é essa questão, né, de transtornos invasivos do desenvolvimento infantil, e eu vou saber lidar com esse grupo-alvo. Ou seja, eu vou aprender técnicas e instrumentos para lidar com esse grupo, para trabalhar com esse grupo. No programa de mestrado, eu vou aprender a pesquisar. A sua pesquisa ela pode virar uma intervenção? Pode. Tem pesquisa que vira. Mas, a princípio, fazer mestrado é para você virar pesquisador e, como prática usual, docente. Então, quando alguém te falar, vai fazer um lato sensu antes, falácia. Você não vai aprender a escrever com propriedade num lato sensu. Tem a entrega da monografia, mas assim, não é o foco de um lato sensu, né? Alguns latos, como o que eu trabalho, eles puxam um pouco para o pensamento científico, para que a pessoa, porque intervenção psicossocial ela é uma área de atuação, intervenção, uma praxis, e para essa praxis precisa de uma pesquisa, só por isso. Mas dependendo do programa, você vai ter a monografia para dizer que você teve propriedade sobre aquele assunto, mas não é o foco. A pesquisa não é o foco, entendeu? Você pode dar aula em universidade se você fizer lato sensu, mas é mais difícil de você conseguir uma colocação nesse nicho, porque as universidades geralmente preferem professores com mestrado e doutorado, né? Mesmo as sucateadas, né, as que sucatearam um pouco no ensino, elas ainda assim preferem contratar mestres a contratar especialistas. A não ser que sejam áreas assim muito específicas, aí é melhor você ter um especialista do que um mestre, né? Então, é uma pessoa que trabalha há 20 anos com transtornos globais do desenvolvimento infantil. Estou usando como exemplo, tá? E essa pessoa fez um lato sensu na área, ela já trabalha há muito tempo, aí é interessante para uma universidade contratar. Caso contrário, provavelmente eles vão eleger um mestre para dar aula, no mínimo, porque hoje em dia as universidades contratam mais doutores, né? Porque elas vão pagar a mesma coisa para um mestre ou doutor no setor privado. E se você quiser ir para o setor público prestar um concurso, de doutorado para cima, né? Quanto mais titulação você tiver, mais na frente você chega e mais publicação você tiver. Então, tem uma diferença, são finalidades diferentes, o lato sensu e o stricto sensu, que é o mestrado. Então, assim, não caia nessa falácia de que você precisa fazer um lato sensu antes. Se você quer pesquisa, se você quer aprender a ser uma pesquisadora, um pesquisador, é mestrado, não é lato sensu. Isso assim, talvez tenham pessoas que tenham aí uma divergência em relação a essa visão, mas assim, hoje eu iria direto para o mestrado, não teria feito o lato sensu. Até porque eu não uso esse lato sensu hoje, né? Eu não trabalho mais com esse público. Na época eu trabalhava, me serviu muito bem na época, porque eu era funcionária de uma ONG, né, que trabalhava com essa clientela. Mas assim, se fosse necessariamente o tipo de correlação para eu fazer um mestrado, eu tenho que fazer um lato sensu,
Isso não existe, né? São obstáculos que as pessoas vão colocando, até mesmo por achar que é uma coisa muito distante um programa de mestrado. Eu sei que para quem está terminando uma graduação, quem já está há algum tempo formado, isso tem esse semblante, mas não se deixe levar por isso. Não é uma coisa distante. E você vai ver que à medida que você vai aprender um idioma, você vai aprender a escrever um projeto de pesquisa bom, você vai ver que você não vai ficar tão distante desse seu objetivo. Também, à medida que você vai pesquisando programas de pesquisa, linhas de pesquisas, professores que podem orientar nessa área. Uma outra dica também, e aí eu já vou eu entrei um pouco já na próxima pergunta, mas eu só vou citar porque eu acho interessante dar o crédito para as pessoas que me ajudaram, né, para os alunos e para as alunas, que foi a Bruna e o Wellington. Beijo para vocês. Eles foram meus alunos de supervisão de estágio em psicologia social. Eles pediram para falar um passo a passo. Bom, Bruno e Wellington e quem estiver ouvindo, algumas coisas eu já falei, né? A primeira coisa é aprender um idioma, uma língua, tá? Corre atrás para ontem, se você quiser fazer mestrado. A segunda coisa é comece a ler livros de confecção de projeto de pesquisa. Tem muitos livros, tem desde o Severino, que é o Beabá, para você aprender a usar uma BNT, entre outros autores. Se vocês quiserem, quem tem interesse, comenta aqui embaixo que eu deixo. Eu faço um vídeo só mostrando os meus livros de projeto de pesquisa, então vai atrás de aprender a confeccionar um projeto de pesquisa, comece a ler editais de programa, porque eles variam muito, né? Mas o que tem em comum é você ter uma língua, saber fazer um projeto de pesquisa, e também alguns editais em especial. No mestrado é mais difícil, tá? Mas pode acontecer de no edital pedirem que você já tenha uma publicação científica, ou seja, já tenha aí algum conhecimento de fazer ciência, né? Já tem um artigo científico publicado na área. E uma dica para quem ainda está na faculdade, está na graduação, ainda não, né? Porque cada um tem seu tempo. Mas para quem está cursando uma faculdade, uma graduação, se procure fazer um projeto de iniciação científica. Procure um professor, uma professora que você vê que tem uma inclinação maior para a escrita científica, que tem essa preocupação, que tem a ver com uma área que você quer pesquisar, e faça iniciação científica. Quando eu estava na graduação, eu fiz 3 iniciações. Foi numa área que eu acabei não seguindo, que foi a análise do comportamento. Eu fiz 2 iniciações em hábitos de estudo e uma iniciação científica em habilidades sociais. Não virei analista do comportamento, não fiz mestrado na área de análise experimental do comportamento, mas essas iniciações me ajudaram muito a escrever, a ter uma escrita e uma redação científica. Né? Isso me ajudou muito. Então, mesmo que você mude de opinião de área que você quer pesquisar, você fazendo uma iniciação científica, isso já te insere numa gramática, numa linguagem, vai ter todo um letramento que você vai pegar, entendeu? Você já vai saber escrever de acordo, né, como uma escrita científica requer, você vai saber citar autor, você vai saber problematizar, você vai saber confeccionar o seu objetivo, fazer uma discussão entre autores. Então, procure fazer iniciação científica. Se na sua faculdade tiver monitoria, é um engajamento. Se você ainda estiver na graduação, vá se engajar na área de pesquisa, né? Então, procure uma monitoria, né? Procure fazer uma monitoria em alguma área, porque isso vai te inserir também num contato com alunos, né, com ensinagem, né? Eu chamo de ensinagem porque não é só você ir lá e depositar o conteúdo, o outro precisa entender. Por isso que para mim, assim, a Anastácio, né, entre outros autores na área de pedagogia, chamam de ensinagem, né, que é o ofício de ensinar e fazer com que o outro prenda o conteúdo. Então, se engaje numa monitoria. Não tem limite para monitoria, geralmente nas graduações, para iniciação científica. Então, busque entender, busque se engajar. Busque ter contato com seus professores de graduação também, é outro passo a passo, porque tem muitos programas de pós-graduação que eu já vi que pedem recomendação, uma carta de recomendação de algum professor ou professora sua. E assim, se você teve um bom
desempenho, uma boa performance naquela disciplina, provavelmente esse professor, essa professora vai fazer uma boa carta de recomendação. E quando eu falo de boa performance, eu não estou falando de nota, estou falando de você se colocou muito bem nessa disciplina, entrou em contato com aquele conteúdo, de preferência, peça uma carta de recomendação para um professor naquela área que você pretende pesquisar. Isso ajuda bastante também. Que mais? De passo a passo. As notas. Embora eu não concorde com esse requisito, assim como eu não concordo com a lógica produtivista, né, de que você tem que ser uma máquina de publicar artigo, né, ou que produz uma ciência em salame, né, tem gente que vai requentando o artigo e publicando várias vezes o mesmo artigo, mas assim, você procure tirar boas notas, principalmente na área que você quer pesquisar. Isso ajuda muito dependendo do processo seletivo. E isso ajuda muito se você for pedir bolsa para auxílio para pesquisa. Se você for submeter um projeto nas principais agências de fomento, que hoje são no Brasil a FAPESP, CNPq, CAPES, Fundação Ford, procure tirar boas notas na sua graduação. E se você está em dúvida se você quer fazer mestrado, procura tirar boas notas. Principalmente porque se você submeter um projeto para pedir auxílio à pesquisa, essas fundações, principalmente a FAPESP, você está na área de psicologia escolar, por exemplo. Ok, ela vai lá verificar qual a nota que você tirou nessa disciplina, na sua graduação, e ela vai verificar se você pegou exame, DP, porque ela vai pedir um histórico escolar para o lugar onde você se graduou, que a gente chama de histórico escolar sujo, ou seja, que consta exame, consta DP, ela não quer o histórico escolar limpo. E existe esse documento que a gente vulgarmente chama de histórico escolar sujo. Então, assim, se esforça ao máximo para não ficar de exame, não pegar DP, porque isso aparece. E se isso aparecer, já vai depor contra, caso você queira amanhã depois submeter a uma agência de fomento, ou até mesmo na entrevista de mestrado. Eu fui para uma entrevista, quando eu entrei no mestrado, na entrevista, uma das coisas que foi citada é que eu tinha uma nota boa na área de psicologia social na minha graduação. Então, eles reparam muito nisso, dependendo de quem for te entrevistar, dependendo de quem for te olhar, ele vai reparar nas suas notas. Eu não concordo porque muitas vezes você fez uma graduação há 5 anos atrás, com outra cabeça, você nem gostava daquela área, e aí você mudou, você viveu por outros caminhos, você passou por outros caminhos que te levaram a gostar daquela área. E aí você tem uma nota baixa e isso vai te condenar. Outro ponto, para mestrado em especial, se o pessoal quiser, eu posso fazer um vídeo só para ingresso em doutorado também, que sempre tem uma prova de conhecimento na área. Então, você já vai olhando o edital dos anos anteriores, quais são os autores que eles pedem para que você tenha domínio nesse edital, que você tenha domínio, eu falo assim, a gente não domina, não dá para a gente dizer, é até uma certa arrogância dizer que você domina determinado autor, determinada teoria, mas você vai precisar apresentar ao mínimo um certo nível de conhecimento daqueles autores que são muito reconhecidos por aquela área, né? Que são os autores principais, digamos assim. Então é importante que, eu vou fazer um mestrado na área de psicologia social. É importante que você leia Silvia Alane, Martim Baró, Vygotsky, né? Que você leia esses principais autores na área, né? Bader Savaia, Antônio da Costa Ciampa, teoria crítica, entende? Então, busque estudar antes de abrir o edital, né? Isso para concurso público também é ótimo, tá, gente? Então, se você pretende fazer um mestrado, um doutorado e já sabe a área que você quer, já começa a estudar desde agora, antes de abrir o edital. Nada na vida a gente estuda depois que abrir o edital, tá? Então, assim, é igual prova. Você não vai saber aquele conteúdo um dia antes porque você pegou o seu caderno. Se você não estudou ao longo do semestre, provavelmente você não vai ter uma boa nota na prova. Posso fazer um outro vídeo também falando disso. Mas estude os autores principais daquela área antes de abrir edital. E você vai descobrir isso pegando editais de outros anos, os editais passados,
que abriram naquela área. Geralmente, os programas de pós-graduação, eles deixam disponível o edital do ano passado até abrir um novo. E aí dá para você ter ideia de como funciona o processo. Então, eu vou citar assim, instituições, né? Não sou paga por elas para falar, né? É uma coisa assim que não é usual na nossa área, né? Não é uma cultura, mas eu vou citar a título de didática mesmo. Você quer entrar num programa de mestrado na USP? Pesquisa, você vai fazer esse trabalho de pesquisa das linhas, dos programas, dos professores, e lá vai ter o edital. No site, na página do site, vai ter uma guia que vai ter o edital, um link que você vai apertar e vai ter o edital. Leia esse edital, veja quais são as etapas do processo seletivo. Por último, né, você vai ter uma entrevista, vai ter uma análise de projeto, por isso que eu falei invista em bons livros de redação de projeto científico, ou pegue em bibliotecas, né, a biblioteca da PUC, por exemplo, ela é aberta, né, você mesmo sem ser aluno, você pode ir lá abrir um livro e estudar dentro da biblioteca, entre outras bibliotecas, né, mas invista em livros que vão te inserir nessa área de projeto de pesquisa, confecção de projeto. Então, você vai fazer um projeto, vai fazer a prova de proficiência, e uma das etapas que existe, olha, todos os editais que eu li tem essa etapa, que é a entrevista. Você já passou numa prova de proficiência, já passou na prova de conhecimento, já passou na avaliação do seu projeto, você vai ser encaminhado para uma entrevista. Essa entrevista, geralmente, eu vou fazer um vídeo só para falar de entrevista também. Quem quiser, deixa um comentário aqui que eu faço esse vídeo. Então, essa entrevista, no geral, eles vão querer saber por que você quer pesquisar aquilo. Pode ser por interesse pessoal, por relevância social, ou os dois. Né? Você pode argumentar por essa parte. Eles vão querer saber quanto de tempo você tem, entre outras coisas, na entrevista. E, inclusive, no vídeo de entrevista eu vou falar sobre violência simbólica na entrevista. Eu já passei por uma situação de violência simbólica em entrevista de programa de pós-graduação, e eu vou falar sem expor pessoas, mas até em caráter de denúncia, porque isso é uma violência e um abuso de autoridade. Mas, assim, geralmente os programas não fazem isso, tá? Assim, foi um caso com um professor, né? Eu acho que foi um abuso também da intimidade, porque ele já me conhecia, né? Então, eu acho que ele quis, né, usar dessa proximidade para fazer isso, né? Nada me tira da cabeça. E assim, geralmente eles vão querer saber isso. Quando não há abuso, o professor, a professora quer saber isso. Por que você tirou tal nota naquela disciplina na graduação? Porque vai pedir para você falar do seu projeto, apresentar o seu projeto. Por isso que é bom você ter ele na ponta da língua numa entrevista. Vai querer saber um pouco mais sobre você também como pessoa, já aconteceu numa entrevista. Então, assim, esteja preparado para essa entrevista. E uma dica: você pega os processos do edital e se prepara um por vez, não sofre antes da data. Quando você for aprovado para a entrevista, aí você pensa na entrevista. Primeiro pensa em adquirir, em fazer um bom estudo de uma língua, adquirir um idioma. Pensa em confeccionar um bom projeto de pesquisa, em procurar um professor que tem interesse em te orientar e assim por diante. Pode acontecer isso aconteceu comigo, tá? De você gostar do programa e da linha de pesquisa, não de um professor especial. Não é todo programa, inclusive, que vai ver com bons olhos você procurar um professor ou uma professora, né? Tem programa que é uma condição, que você procure um professor ou uma professora antes de prestar o processo, e aí você vai precisar ver no edital. Cada edital é de uma maneira. Então, tem programa que vai te dizer que você precisa já apontar com qual professor ou professora você quer que te oriente. Tem programa que não é uma condição, que você só precisa dizer a linha de pesquisa que você tem interesse. E foi o meu caso. Eu não tinha em mente, eu sabia que eu queria fazer um dos programas de pós-graduação que eu queria fazer doutorado, era o programa de psicologia escolar, e eu gostei muito de duas linhas, que foi de subjetividade e institucional. E foi as que eu me inscrevi. Eu deixei no projeto isso, ou ainda fui bem sincera, bem honesta no meu projeto, falei assim, algum professor que tem interesse por esse tema, por essa temática e por esse tipo de problema que eu estou apontando aqui no projeto, né? Que eu estou demonstrando e explicando no projeto. E no meu carro surgiu uma professora, que é minha orientadora, que se interessou pelo projeto, mesmo sem me conhecer,
me entrevistou, gostou do modo como eu expus minhas ideias, da minha trajetória, e eu fui aprovada. É claro que só ela não tem o poder de me aprovar. A aprovação, ela geralmente acontece por um colegiado. Não é aquele professor que vai aprovar ou reprovar você. É todo um grupo de professores que compõem aquele programa, que a gente chama de colegiado. Então, essa decisão não é só daquele professor, daquela professora que vai te orientar. E também vai depender do número de vagas, se já tem outras... Tem programa que tem fila, que tem outras pessoas esperando, né? Então, assim, são essas variáveis que você vai precisar ir atrás para descobrir, né, além de ler o edital, para saber se você consegue ingressar nesse programa. E é aquilo que eu falei, se você não passar de primeira, tenta mais de uma vez, porque é muito comum isso acontecer. Tem pessoa que felizmente já passa na primeira vez que presta o processo seletivo, mas tem pessoas que precisam prestar mais de uma vez. E não é por uma questão pessoal de competência, de capacidade, é por uma questão de disponibilidade de professores, número de vagas, o quanto que o programa tem de bolsas. Então, tudo isso foge do teu controle, mas interfere no processo seletivo. Então, basicamente, o que eu lembro de passo a passo seriam essas questões. O vídeo tá ficando enorme, né? Mas, assim, qualquer coisa, você assiste aos poucos. Bom, quais são as regras para entrar num programa de mestrado? Se você faz parte da mesma universidade, e você pode prestar no último semestre da sua graduação, com o comprovante que você já está terminando a graduação, irá concluir muito em breve. Mas isso é raro também, é mais difícil ser aceito. Tem universidade que aceita, tem universidade que não. Aí tem muita coisa que é contextual, tá? Você também, para você entrar no programa de mestrado, é requisito que você tenha uma graduação naquela área ou em áreas próximas, né? Não necessariamente se eu sou psicóloga, eu tenho que fazer um mestrado na área de psicologia, eu posso fazer em áreas afins, como ciências sociais, como serviço social, como pedagogia, saúde, educação, entre outras áreas de humanas. Eu não preciso fazer um mestrado justamente na minha área de formação. Mas muita gente acaba também indo para a área de formação, porque é mais fácil, se você quer prestar concurso, geralmente nos editais pede que você tenha uma área de formação, a área de base naquela área que eles querem, né? Então, que a sua graduação, eu quero prestar um concurso para ser psicóloga escolar numa universidade pública. Tem edital que vem pedindo que a sua formação de base, que é a graduação, né, seja na área de psicologia. Tem editais que não pedem, eu já encontrei os dois. Eu fiz uma pesquisa uma época e que tem edital que não pede que a graduação seja naquela área, mas o mestrado e o doutorado seja naquela área. Então, assim, muita gente acaba se formando naquela área, fazendo mestrado e doutorado, só variando psicologia social, escolar, psicologia do desenvolvimento, por aí vai, para poder passar em concurso, né? Porque tem essa preocupação. Se você não tem essa preocupação, se joga. Você pode fazer em várias áreas. E existem programas, inclusive, como eu citei, transdisciplinar, né? Mestrado em Ciências Humanas. Que aí você vai ter acesso a conteúdos de história, letras, entre outros, né? Psicologia. Embora a CAPES diga que psicologia é a área da saúde, né? As humanidades se apropriaram bastante desse conhecimento. E realmente, né, a gente tem muito conteúdo de humanas num curso de psicologia. Mas assim, se você é de outra área, isso serve para você também. Mesmo você sendo da área de exatas, né? Você pode fazer mestrado em outras áreas. Inclusive, tem áreas de exatas que aceitam formação básica em humanas. Isso tudo você vai descobrir novamente olhando o edital. Olhe o edital, leia com atenção, leia mais de uma vez o edital. Mas a regra básica para todos os editais é que você tenha concluído a sua graduação. E alguns editais em especial vão falar que vão pedir para que você tenha tido algum contato com a pesquisa antes de entrar naquele programa. Então, e esse contato vai ser por forma de publicação de artigos ou você ter feito uma iniciação científica na sua graduação. Bom, quem fez essa pergunta foi a Val. Bom, a Evelise perguntou a escolha do orientador. Eu já respondi ao longo do processo, mas escolher orientador basicamente é isso. Você entra na página do programa,
você vê qual professor ou professora pesquisa algo próximo daquilo que você quer pesquisar, os autores próximos daqueles autores que você quer utilizar, e eu sugiro que você confeccione um e-mail, né, explicando, se apresentando, explicando o que você pretende pesquisar de forma sucinta e pergunte se ele tem interesse em te orientar naquela área. Interesse geralmente eles têm, né? Se tiver algo muito afim, eles têm. E o que eles não podem te garantir geralmente é que vai ter vaga ou que eles vão te beneficiar no processo seletivo. Via de regra é isso que eles vão te responder. Mas se ele responder que tem interesse, é sinal que você tem chance de ser, da parte, né, dele eleger o seu projeto, ter uma chance maior. É isso que ele vai te sinalizar. A Laura me perguntou, foi minha aluna também, a Laura. Ela me perguntou sobre reconhecimento e quanto tempo, né? Metas, notas e quanto tempo. Bom, para que você... Isso é uma coisa muito delicada e muito importante. É importante você ver se aquele programa de mestrado, ele tem reconhecimento pelo MEC. Como que você vai ver? Entrando no site do MEC. Então, você vai entrar no site do MEC, pesquisar, né, pelos programas naquela área, vai baixar uma lista e nessa lista vai ter o programa que você pretende ingressar como mestrando, mestranda, e nesse programa vai ter a nota do programa. Uma nota de programa boa, ela vai até 4, né? Essa nota ela é de 1 a 6. Uma nota de programa boa, ela começa em 4. 4, 5, 6. Minto, ela vai de 1 a 7. Raramente você vai encontrar um programa nota 7. E se esse programa for nota 7, ele vai ser bem concorrido. Então, assim, se prepare para prestar várias vezes um processo seletivo. A não ser assim que você... as cartas estejam ao seu favor, né? Tem a vaga, tem a professor, tem a tudo que a gente já citou. Se prepare para prestar várias vezes esse programa, mas é muito raro, às vezes, numa área específica, numa área de psicologia, por exemplo, vai ter 1 ou 2 programas nota 7 e o restante vai ter nota 6, 5 ou 4. Até 4 tá ok, tá, gente? Menos que isso, eu não te aconselho a prestar naquele programa. Nota 3, nota 2, nota 1, porque o programa já tá fechando. Primeiro que assim, ele não vai ter bolsa para te oferecer. E quem passa para um mestrado, é interessante que tenha bolsa de estudos para que dedique o maior tempo para a pesquisa, né? Principalmente se você for tentar mestrado numa universidade privada, geralmente o mestrado numa universidade privada ele é muito caro. E boa parte da média da população não tem dinheiro para pagar aquele valor. Então, assim, você vai precisar de uma bolsa de pesquisa. E se esse programa for nota 3, provavelmente ele não vai ter bolsa, ou ele vai ter um número muito restrito de bolsas, que vai ser muito mais difícil de você conseguir. Se ele for nota 4, vai ter bolsa para 40% do programa, por aí. Se ele for nota 5, 70% dos alunos e das alunas daquele programa vão conseguir bolsa. Então, assim, procura um programa que tenha nota a partir de 4. Abaixo de 4 não entra que é fria. Não vai ter bolsa, você corre o risco do programa ser descredenciado e a sua pós-graduação não ser validada, você não ter o título de mestre. Então, assim, nota 3 está para fechar o programa, não corre, fuja. Corre que é uma cilada, Bino. Já viu essa expressão? Corre que é uma cilada. Então, a partir de 4, você tem mais conforto para prestar esse programa. E o reconhecimento também está no site do MEC, você vai encontrar tudo lá. Quanto ao tempo de curso, um mestrado você tem de 1 ano e meio até 3 anos sem bolsa para concluir o mestrado. Com bolsa de estudos, você tem de 1 ano e meio a 2 anos, 24 meses, isso, para terminar, finalizar a sua pesquisa de mestrado. É um tempo muito curto, por isso que eu sugiro que você tenha bolsa. A não ser que assim, você tenha um ótimo emprego, não queira perder, mas aí se prepara para você se virar nesse tempo para conciliar essas duas coisas. E assim, né? Esteja pronto. Agora eu vou falar um pouquinho dos bastidores, né? Esteja pronto para passar noites em claros. Esteja pronto ou pronta, né? Para deixar de viver outras coisas na sua vida para fazer um mestrado, né? Porque é um período de privação. São 2 anos de privação. E eu não tô falando isso para fazer terror, né? Para
dizer que tem muita dificuldade. Eu não acho que seja uma coisa inacessível, um mestrado. Não pense que isso seja, né? Eu que vim, muita gente, inclusive, que vem de universidade privada, fala que, eu não vou conseguir entrar porque eu vim de uma universidade privada, porque só quem é aluno de universidade pública consegue. Isso é mito. Eu vim de uma universidade privada, não é uma universidade privada que tem um grande status social, né? Porque a gente paga a marca das universidades quando a gente faz também, né? A gente paga a etiqueta, né? Ou quando a gente passa e a etiqueta da universidade é que nem roupa de marca, né? Ela vem junto. Então, assim, não se deixe levar por isso, porque eu vim de uma universidade que não tinha um status social muito grande. Eu vim de uma universidade privada e eu fiz o meu mestrado na PUC de São Paulo e estou fazendo meu doutorado na USP, na Universidade de São Paulo. Então, assim, o que conta é você entender o caminho, entender o processo e se dedicar a eles e buscar fazer outras relações. Uma última dica que eu acho importante, ninguém perguntou, mas eu acho importante, me ocorreu agora. Nossa, 1 hora de vídeo, mas é muito importante e, assim, vai assistindo à medida que você puder, tá bom? Uma coisa muito importante é o quê? Tente se matricular como aluno especial em alguma disciplina antes de prestar. Essa dica é de ouro, gente, como eu não falei antes, né? Essa dica é de ouro, porque as universidades, elas abrem edital também para aluno especial. E esse edital ele te permite conhecer como é que é uma disciplina de pós-graduação, mestrado. Ele te permite conhecer mais de perto os professores, as professoras daquele programa. Ele te permite ter uma vivência mais próxima e também fazer uma aproximação com aquele universo. Então, menos em universidade privada, mas em universidade pública, se inscreva como aluno especial numa disciplina. Geralmente os professores aprovam, né, desde que você apresente a documentação que eles pedem nesse edital. É um edital muito mais simples, né, eles vão geralmente pedir o seu currículo e... outra coisa que eu lembrei, já vou falar também. Então, se inscreva como aluno especial e curse uma disciplina como especial. Aluno especial tem que entregar trabalho final de disciplina valendo nota. Então, assim, dê o seu melhor, procure tirar uma boa nota, que muitas vezes isso também conta para o processo seletivo naquele lugar. E também você pode usar aquela nota, aquela disciplina, para ganhar tempo no mestrado ou no doutorado, né? A depender do programa. Tem programa que ele come o tempo da disciplina que você fez, aí não vale muito a pena você validar, mas tem programa que não come o tempo e você pode validar os créditos daquela disciplina. E, ou seja, você ganha muito mais tempo para fazer a sua pesquisa. Dica de ouro que eu esqueci de dar logo no início, mas está agora no fim do vídeo. Uma última questão é que você precisa fazer um currículo Lattes. Entra www.plataforma-lattes ou joga no Google Plataforma Lattes. Você vai entrar e preencher com os seus dados. E assim, começa preenchendo agora, porque dá um trabalho fazer aquilo. Dá um trabalho imenso depois que você já tem, como eu fui fazer currículo Lattes para ingressar no doutorado. Gente, que vergonha, né? Não, foi no meio do meu mestrado. Mas aí eu já tinha um monte de certificado de curso que eu fiz, de pós. Eu tinha um monte de certificado, um monte de coisa. E você só pode pôr no Lattes aquilo que você tem certificado. Então, assim, não adianta você colocar que tem experiência em tal área se você não tem registro em carteira, contrato ou nada que especifique que você atuou naquele segmento, tá? Ou produziu iniciação científica. Você precisa ter o certificado de iniciação científica validado pela instituição. Não adianta pôr só que você fez a iniciação. Você precisa ter o certificado. Que foi o caso da minha iniciação, né? Eu terminei a iniciação científica, a faculdade foi comprada por outra organização e aí o meu certificado não foi impresso. Então, eu não posso colocar no meu Lattes que eu tive iniciação científica. Lamentável. Então, assim, toma cuidado com isso, pega certificado de tudo e já começa a fazer o Lattes o quanto antes. Por quê? Dá muito trabalho deixar para o último momento para fazer um currículo Lattes. Então, começa a fazer hoje. Terminou esse vídeo, vai lá e faz o seu currículo Lattes. Bom, basicamente foram muitas dicas, muita coisa, mas esse bate-papo eu acho que ele é muito importante, eu penso que ele é muito importante para quem pretende aí ter uma vida acadêmica, ingressar no programa de mestrado. E assim, gente, não é impossível. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, eu escutei muito na minha época.
Felizmente eu tive outras pessoas que fizeram parte também da minha formação, que faziam uma contraposição a essas falas, né? E a gente mesmo muitas vezes acha, né, que por vir de uma classe social, uma classe média baixa, né, por fazer uma faculdade como bolsista, né, ProUni, FIES, uma faculdade privada, a gente não vai entrar nesse programa. Isso não é verdade, tá? Existem aí programas que admitem pessoas vindo desse segmento, existem professoras, né, que vão depositar confiança no seu trabalho, acreditar no seu potencial, mesmo você vindo dessas universidades. Não é demérito nenhum estudar numa universidade privada, porque a gente não tem as mesmas oportunidades nessa sociedade que a gente vive, né? A gente não tem. Eu não estou falando, veja, eu não estou falando de competências, de capacidade, eu estou falando de oportunidades. A gente não nasce com as mesmas oportunidades, na mesma classe social que todo mundo. Então, assim, não é demérito nenhum você vir de uma universidade privada, tá? Isso eu tô falando para quem vem. Para quem tá numa universidade pública, né? É meio que até naturalizado esses processos que eu falo, né? Meio que eles já até sabem, né, que tem um edital, tudo, muito do que eu vejo no ambiente que eu estou vivendo hoje, eles já vão se inscrever em iniciação científica, é como se fosse até naturalizado isso, né? Mas você que vem de uma universidade privada, não se apegue a essas pessoas que argumentam dessa maneira, que não é possível, que é distante. Não é distante. Só vai, muitas vezes, ter um pouquinho mais de trabalho, que foi o meu caso. Mas não é distante, tá? Não deixa de se realizar, de correr atrás daquilo que você sente. Se você se sente impulsionado a fazer um mestrado, não deixa de correr atrás por conta dessas limitações que muitas vezes você se coloca ou outra pessoa te coloca, tá bom? Isso é para você sim. Se você quer fazer pesquisa, isso é para você. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo. Eu espero ter esclarecido aí boa parte das dúvidas. Se surgirem mais dúvidas, deixem nos comentários, mandem para mim ou por e-mail ou nas redes sociais que eu vou colocar aqui embaixo também, tá bom? Mandem perguntas e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo e até mais.